Muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos começar. Livro Agenda Cristã de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulo Aparências. Não inveje aquele que administra enquanto você obedece. Muitas vezes é um torturado. Livro dos Espíritos, Provas da Existência de Deus, no capítulo Deus, primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. E a pergunta número 5. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens têm em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? Ainda é uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. É um instinto que todos temos e que alguns gostam de negar. Mas é um sentimento verdadeiro e legítimo. No livro A Gênese, a gente começou a ler ontem essa mensagem falando sobre as mudanças da natureza, da terra, de alguns cataclismas, de alguns efeitos climáticos e que devem acontecer, que acontecem numa mudança de patamar da Terra. E aqui a gente está falando em nível moral também. Vamos continuar. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais por que passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe a humanidade em suas evoluções através dos tempos e verá a vida de diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Se opera de duas maneiras, como já o dissemos: a marcha progressiva da humanidade, uma gradual, lenta e imperceptível, se considerarem as épocas consecutivas, a se traduzir por sucessivas melhoras nos costumes, nas leis, nos usos, melhoras que só com a continuação podem ser percebidas, como as mudanças que as correntes de água ocasionam na superfície do globo. Uma segunda por movimentos relativamente bruscos, semelhante aos de uma torrente, que, rompendo os diques que a continham, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. É então um cataclismo moral que traga em breves instantes as instituições do passado e que sobrevém uma nova ordem, e da qual sobrevém uma nova ordem de coisas que pouco a pouco se estabiliza à medida que se restabelece a calma e que acaba por se tornar definitiva. Aquele que viva bastante para abranger com a vista as duas vertentes da nova fase, parecerá que um mundo novo surgiu das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que, com efeito, homens novos surgiram, ou melhor, regenerados. As ideias que a geração que se extinguiu levou consigo cederam lugar a novas ideias que desabrocham com a geração que se ergue. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas
e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. Já não encontra no estado das coisas as satisfações legítimas a que se sente com direito. Despoja-se, em consequência, das faixas infantis e se lança impelida por irresistível força para as margens desconhecidas em busca de novos horizontes menos limitados. É a um desses períodos de transformação, ou se preferirem, de crescimento moral, que chega agora a humanidade. Da adolescência chega ao estado viril, eu diria estado adulto. O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas novas necessidades. Ela já não pode ser conduzida pelos mesmos métodos. Não se deixa mais levar por ilusões nem fantasmagorias. Sua razão, amadurecida, reclama alimentos mais substanciosos. É demasiado efêmero o presente. Ela sente que o seu destino é mais amplo e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-lo inteiramente. Por isso, mergulha o olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou em outro o mistério de sua existência e de adquirir uma certeza consoladora. E é no momento em que ela se encontra muito apertada na esfera material, em que transbordante se encontra de vida intelectual, em que o sentimento de espiritualidade lhe desabrocha no seio, que homens que se dizem filósofos pretendem encher o vazio com as doutrinas do niilismo e do materialismo. Singular aberração. Esses mesmos homens que tentam impelir para a frente a humanidade se esforçam por circunscrevê-la no acanhado círculo da matéria, de onde ela anseia por escapar. Velam-lhe o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando para o túmulo, nec plus ultra, quer dizer, nada mais além. Vamos continuar então amanhã, mas a gente já passou por isso e está voltando nesse mesmos aspectos e agora com mais radicalismos, né? Alguns muito espirituais, outros muito materialistas. E isso é o sinal de que as coisas estão chegando nesse momento de transformação mesmo. Com a graça do bom Deus. Vamos então encerrar nossas leituras com uma poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. Essa poesia, A Vida e o Tempo, é de Jorge Matos. Este é o campo de amor onde Deus te situa. Falou-me o sol raiando, em tudo amanhecia. Disse-me a vida, vem, semeia enquanto há dia, honra-se em toda parte a terra por ser tua. Desço, porém, da gleba aos encantos da rua, escarneço da fé e enveneno a alegria, busco apenas prazer em vereda sombria. Mas a morte aparece e a vida continua. Desvalido no além, disputo o corpo aos vermes, tenho o peito gelado, as mãos tristes e inermes, no entanto o coração em labaredas arde. Rogo mais tempo à vida e a vida me responde. Esperas? Filho meu, mais tempo, não sei onde, o teu dia se foi. Agora é muito tarde.